Continuando nossa playlist aqui do RP de salão, vamos passar para o próximo item do cronograma aqui, financeiro. No financeiro aqui tem várias etapas, tá? Então aqui dentro do financeiro, vamos expandir aqui, vamos fazer primeiro a parte de centro de custo, tá? Então o centro de custo está aqui, o módulo de centro de custo, e dentro do centro de custo temos despesas fixas e despesas variáveis, tá? Despesas fixas são as despesas em que todo mês a empresa tem, certo? Então aqui nós vamos cadastrar os grupos de despesa, tá? Então dentro de despesas fixas e variáveis, vamos cadastrar os grupos de despesas. Então vamos voltar aqui, centro de custos, tem aqui, ó, cadastrar grupos. Então nós temos aqui duas etapas aqui. Vamos entender isso daqui separado. Nós temos aqui as despesas fixas e as despesas variáveis. Tá? O que são despesas fixas? Por exemplo, água, luz, internet, a parcela do software ERP. Então, toda despesa que é fixa, que já se tem ali o valor, já sabe qual que é o valor aluguel ou locação, já entra como despesa fixa. Despesas variáveis são aquelas despesas que não são fixas, aquelas despesas que podem surgir. Por exemplo, uma manutenção de impressora é uma despesa variável, né? Aquisição de material de escritório, aquisição de material de limpeza é uma despesa variável, tá? Porque não tem ali uma programação certa. Todo mês manda arrumar a impressora, ou todo mês compra 10 resmas de A4, por exemplo. Então isso é variável. Um mês pode usar mais, um mês pode usar menos. Tá? Então, seguindo aqui o nosso fluxograma aqui de despesas fixas, vamos criar grupos. Tá? Então vamos voltar aqui no sistema. Vamos vir aqui em centro de custo. Vamos ampliar isso daqui. E vamos aqui, ó. Vamos primeiro tratar da parte de despesas fixas. Primeiro vamos criar o grupo, tá? Vamos entender o que é isso daqui. Então vamos vir aqui e cadastrar um grupo. Então nesse grupo aqui eu vou colocar, por exemplo, conta da casa ou conta do escritório. Aí ele faz a seguinte pergunta: deseja unir isso a uma base de dados? O que significa unir a uma base de dados? Se eu colocar não, essa despesa fixa ela não está atrelada a nenhum banco de dados do sistema. Se eu colocar sim, eu vou poder escolher a qual base de dados eu quero unificar esse grupo de despesa. Por exemplo, eu posso falar que eu quero unificar a base de dados de clientes. Se eu unificar a base de dados de clientes, o sistema entende que essa despesa fixa ela tem relação com clientes. Ou seja, sempre que eu utilizar ela para fazer uma contas a pagar ou para fazer uma saída de caixa, eu sempre vou estar mencionando algo relacionado ao cliente. Tá? Então, nesse momento aqui, eu vou colocar que não. E o mesmo exemplo seria para colaboradores, fornecedores ou serviços. Eu vou colocar que não. Não tem relação com nenhuma base de dados. É um grupo de despesa fixo avulso. Tá? Então, eu vou criar esse grupo. Ok? Esse grupo já foi criado. Se eu clicar aqui em listar grupos de despesa fixa, ou também vir por esse atalho aqui, ó, grupos de despesa fixa, ele vai me trazer aqui. Então, nós temos aqui o grupo despesa da casa. E uma coisa que você precisa entender é que tudo no sistema existe um ID. Tudo existe uma posição de memória, tá? Tudo tem um número de memória. Então, essa despesa é o ID 71. Então, em tudo que você cadastra no sistema, você vai perceber que quando a gente está listando qualquer coisa no sistema, sempre vai ter um ID, é uma posição de memória. Então, esse grupo de despesa de conta fixa é o ID número 71, ou seja, está na posição de memória 71. Posição de memória que eu represento pela nomenclatura ID é o número que é imutável e que nunca e não é reutilizável e nem reaproveitável, ou seja, se você excluir o próximo seria 72, tá? E é imutável porque não pode ser mudado, ok? Então entendemos que nós temos uma conta da casa. Agora, dentro do grupo que conta da casa é um grupo de despesa fixa. Dentro desse grupo, vamos criar agora os tipos de despesas relacionada à conta da casa. Tá? Então, voltando aqui em centro de custo, agora eu vou clicar aqui ó, em cadastrar despesas, ok? Dentro ainda desses amarelos que são despesa fixa. Então, eu vou colocar aqui ó, luz, tá? Relacionada à conta da casa, ok? Deixa a página não refresh, certo? Eu vou colocar aqui internet
certo? Internet, qualquer internet banda larga, que agora tem as empresas também têm o 3G. Eu vou colocar internet banda larga. Veja, eu estou falando que é relacionado ao grupo de despesa conta da casa, certo? É uma despesa fixa. Eu vou colocar aqui, ó, locação ERP, que é justamente esse software aqui, é uma conta fixa e é da casa, ok? Eu vou colocar aqui aluguel, é uma conta da casa, pronto. Já criei algumas. Vamos listar as que foram criadas. Agora listar despesas. Veja só, então listar despesas, ó, foi até bom, eu coloquei locação errado aqui para mostrar já como que edita. Para excluir é só clicar aqui e confirmar. E para editar é só clicar nesse lápis verde na mesma linha. Eu vou colocar aqui, ó, locação ERP, que é esse software aqui. Pronto. Ok? Deixa eu voltar agora na lista. Pronto. Então veja só, despesas fixas. Nós temos essas despesas e elas pertencem ao grupo conta da casa, ok? Então o que nós temos que entender aqui? Que no centro de custo nós temos aqui despesas fixas e despesas variáveis. E para despesas fixas, eu tenho como criar grupo de despesas, listar grupos de despesas. Dentro desses grupos, eu tenho que cadastrar a despesa e aqui eu vou listar ela. Então, você cria um grupo para colocar, tá? Então, por exemplo, eu posso ter um outro grupo separado, que não seria conta da casa. Então, digamos que a empresa ela tem uma despesa fixa que é comprar, por exemplo, material de escritório. Então eu poderia vir aqui, isso também se enquadra em conta da casa, mas a nível aqui de explicação, eu vou criar um outro grupo de despesa fixa. Eu vou colocar aqui escritório. Escritório. Pronto. Escritório, eu não vou vincular nenhuma base de dados e vou falar que é uma despesa fixa. Pronto, uma despesa fixa. Então, se eu vim agora em centro de custo e listar os grupos de despesa fixa, eu tenho aqui grupo da conta da casa e grupo escritório, que agora é a posição número 72. Então, para esse outro grupo de despesa fixa, eu posso cadastrar outro tipo de despesa. Eu posso vir aqui, por exemplo, colocar aqui, ó, tinta de impressora e falar que agora ele é qual grupo ele pertence de materiais de escritório, ok? E vou criar e vou cadastrar. Então olha só como que fica dinâmico. Se eu vim aqui listar as despesas fixa, eu tenho aqui, ó, tinta de impressora que pertence ao grupo, tá? Olha só, a que grupo essa tinta pertence? Aqui nós temos a coluna grupo. Nós temos a coluna grupo e tinta, ela pertence ao escritório. Tá? Então nós temos que entender isso, que para cada grupo você pode ter N despesas, ok? Ou você poderia ter um grupo, por exemplo, locação. Dentro de locação colocava locação DRP, colocava aluguel. Então você pode usar a criatividade, criar grupos e dentro de grupos criar despesas. Ah, César, eu quero colocar um grupo só, grupo geral. Ótimo. A empresa faz da forma que ela achar melhor. Quanto maior, quanto mais você separar e deixar isso dinâmico, mais autonomia de relatório você tem. Quanto mais você unificar, menos autonomia de relatório você tem, tá? Então é questão de administração, não tem uma regra, de toda forma está correto, tá ok? Podemos criar outras despesas para teste aqui. Mas antes, eu vou excluir esse tinta de impressora, porque isso aqui não faz sentido ser uma despesa fixa, porque isso realmente é uma despesa variável. Por quê? Porque isso aqui não é uma certeza. Eu não tenho que comprar uma tinta todo dia 20, por exemplo. Então, eu vou excluir essa tinta de impressora aqui. Tá? Não tem necessidade disso ser uma despesa fixa, não faz sentido. E se eu voltar aqui em listar os grupos, tá? Eu vou vir aqui o material de escritório, ele também pode se enquadrar em contas da casa. Eu vou excluir também, só para a gente ficar bem organizado isso daqui, certo? Agora, outra despesa que é fixa aqui, por exemplo, é pagamento de salário. Ou seja, uma empresa, ela sempre tem que fazer no pagamento do seu colaborador. Então, eu vou vir em centro de custo, cadastrar um grupo, né? Eu vou colocar aqui, ó, pagamento. Posso colocar pagamento de salário barra comissão, por exemplo. Isso não tem uma regra, faz da forma que quiser. Aí eu pergunto, para quem você paga salário? Se você paga salário, você paga para um colaborador. Então, seria viável unificar isso a uma base de dados.
tá? Vamos relacionar a base de dados? Sim. Qual? Colaboradores. Porque se tu paga salário, paga para quem? Paga para um colaborador. Então, nesse momento, é interessante a gente falar que esse grupo de despesa fixo tem relação com um colaborador, porque se você paga salário, é para um colaborador. E vou criar um cadastrar. Pronto. Agora eu tenho uma despesa fixa, né, de pagamento de salário unificada a um colaborador. Se eu vim listar despesas, veja, eu tenho aqui, ó, ou melhor, eu não tenho que listar despesa, porque eu criei um grupo. Então, se eu listar um grupo aqui, eu tenho agora o grupo conta da casa, eu tenho um grupo agora pagamento de salário, que é ligado à tabela banco de dados usuários, que são os usuários, são os colaboradores, tá? Então, agora eu tenho mais esse grupo. E agora eu posso criar uma despesa, tá? Então, eu vou vir aqui centro de custo, cadastrar uma despesa. Eu vou colocar aqui, ó, pagamento, comissão, certo? Barra pode colocar o nome que quiser, tá? Eu vou falar aqui qual é o grupo que essa conta de despesa fixa pertence. Esse pagamento pertence ao grupo pagamento de salário e comissão. Então, eu vou criar essa despesa fixa, ok? Pronto. Agora, se eu vim listar despesas, eu vou ter aqui pagamento de salário que pertence ao grupo pagamentos de salário, tá? Podia ser outro nome aqui, tá? Eu poderia, para não confundir isso aqui, eu posso listar os grupos aqui e falar que esse grupo aqui, eu vou colocar, por exemplo, aqui só salários. Pronto. Só para não ficar parecido o nome do grupo com o nome da despesa que pertence a esse grupo. Agora, se eu listar despesas, eu tenho aqui que a despesa pagamento de salário, de comissão e salário, pertence ao grupo pagamento de salários. Tá certo? Então, veja só, eu criei uma base de dados de despesa fixa. E agora que o céu é o limite. Pode criar da forma que achar melhor. Tá? Vamos criar algumas contas variáveis. Tá? Eu vou vir aqui, grupo, cadastrar um grupo de conta variável. Eu vou colocar aqui manutenção. Pronto, manutenção. Vai ligar alguma base? Não. Pronto, liguei. Vou criar um outro grupo de despesa variável. Vou colocar aqui, ó, fornecedores. Vai ligar alguma base? Sim. Se é um grupo relacionado a fornecedores, eu vou pagar fornecedores. Então, eu liguei a fornecedores, ok? Ok. Pronto. Agora, se eu vim aqui em centro de custo e criar algumas despesas de variáveis, eu vou colocar aqui, por exemplo, manutenção de informática, ou seja, algo relacionado à informática na empresa. É uma coisa variável, por quê? Porque isso aqui não é uma certeza que todo mês vai ter. Então, manutenção na parte de informática, certo? Eu vou relacionar o qual? Eu vou relacionar o grupo de manutenção. Certo? Vou colocar aqui, ó, pagamento, fornecedores, relacionado ao grupo fornecedores. Pronto. Então, veja só, com esses exemplos, já dá para entender como que você cria centros de custo fixos e variáveis, tá? Isso aqui não tem uma regra, a empresa cria da forma que achar melhor, tá? Se tiver uma despesa hoje que todo mês é certeza que ela tá ali, coloca em fixa. Se tem um grupo que já dá certo com ela, use. Se não tem, vem aqui e cadastra um grupo. Se tem uma conta que é variável, que pode surgir eventualmente, uma despesa variável. Coloque um grupo que tem mais próximo. Se não tem um grupo, vem aqui e cria um grupo variável para colocar dentro. Tá bom? Mas não tem uma regra. A empresa faz da forma que achar melhor. Ok? Voltando aqui no nosso cronograma, já vimos aqui a questão de centro de custo, despesas fixas e variáveis, cadastrar os grupos de despesa e criar as despesas, tá? Então já fizemos toda essa etapa aqui, tá? Vamos para o próximo módulo, mas vamos fazer isso num vídeo separado, ok? Então finalizamos a parte de centro de custo aqui. Até mais.